Olá, bem-vindo ao canal da Enfoque, mais um episódio do Criptográfico. Eu sou Fausto Botelho e aqui a gente usa a nossa experiência em análise técnica e com ela a gente procura extrair indicações lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. Hoje nós vamos estar falando das criptomoedas. Eu não vou estar falando de valores monetários porque eu fui recomendado pelos meus sócios da Enfoque que não falasse, porque a autoridade competente está exigindo, está demandando que a Enfoque se torne também uma analista de valores imobiliários. Nós estamos conversando, mas sabem como é, né? Os regulamentos são para ser obedecidos e não questionados. Então nós estamos vendo o que vai rolar. Foi por essa razão que eu não fiz a quinta técnica. Mas semana que vem já devemos ter isso resolvido. Então eu não vou falar de valores monetários, vamos falar apenas das criptomoedas. Muito bem, então eu estou agora aqui mostrando a minha tela de criptomoedas mais importantes para vocês e vou começar falando da guerra de Bitcoin Cash. Não foi uma boa ideia lá para o Roger Ver e o pessoal dele lá fazer esse fork, porque depois que eles fizeram o fork, vejam, o Bitcoin Cash caiu em Bitcoin 48%, ele diminuiu quase a metade do valor que ele tinha em relação cotado em Bitcoin, né? E por outro lado, o Bitcoin SV valorizou, mas o Bitcoin SV foi percebido a um valor bem menor do que o Bitcoin Cash na época, né? Ele subiu e o Bitcoin Cash caiu muito. E de tal maneira que hoje, vejam só, nós estamos numa situação que o Bitcoin Cash é a criptomoeda número 7 e o Bitcoin SV é a número 9. Eles estão muito próximos em termos de preço, 70 em termos de dólar, né? Preço de dólar. 74,7 contra 80,44. E em termos de market cap, o Bitcoin Cash está com 1 bilhão e 400 contra 1 bilhão e 300 do Bitcoin SV. Aqui na CoinDance, que é esse site muito interessante, que fica fazendo as comparações, a gente vê aqui o cor de laranja é o Bitcoin Cash, antigo Bitcoin ABC, e o vermelho o Bitcoin SV. A gente vê que o Bitcoin Cash no começo estava dominando, depois o outro passou na frente, e eles estão aqui numa festa de cobra aqui, né? Deitando e rolando as cobras aqui. No momento, o Bitcoin SV está com maior hash power, que é poder computacional, do que o Bitcoin Cash. E atualmente, vejam, está 5,50% mais lucrativo minerar Bitcoin Cash, e enquanto está 53% mais lucrativo minerar Bitcoin SV, mais lucrativo do que o Bitcoin, né? Então, é isso aí. Mas em termos de análise técnica, a gente não tem muito a comentar. A gente está com uma baita de uma volatilidade aqui, né? Vejam só, nós estamos falando em termos de aqui do fundo ao topo, no Bitcoin SV, depois do fork, 250% de oscilação. Depois que subiu isso, ele caiu 35%, depois ele subiu 55% e agora ele caiu 32%. Quer dizer, isso aí é jogo de baleias e eu não recomendo ninguém botar a cara aí, porque para você ser estopado é muito fácil, né? As cotações ficam meio randômicas ao sabor aí do que esses caras estão fazendo. Muito bem. Binance Coin está aqui e não sei por que ela está no gráfico, estava no gráfico horário, voltei para o gráfico diário e a situação é essa, ela fez essa lateralidade aqui bastante grande, depois por razões aí que são questionáveis, parece que o Champagne Zhao parece que tatuou uma tatuagem no pulso e o pessoal achou isso um comprometimento. Eu não sei se essa história é verdadeira, mas eu ouvi falar e achei muito bizarra essa história, né? Subiu por conta do comprometimento do presidente da Binance Coin. Mas vejam, nosso negócio é análise técnica, né? Me perdoem esse devaneio aí.
O ponto ele rompeu esse nível, depois voltou a subir, caiu e agora está fazendo uma bandeira de alta. Eu acho que ele vai buscar esses níveis mais altos aqui. Essa é a situação de Bitcoin Cash. E agora a gente vem para Bitcoin. Muito bem, minha gente. Bitcoin está, depois de ter feito essa bandeira de baixa aqui, ele rompeu a bandeira, está caindo e está no momento testando o fundo dessa bandeira de baixa. Nós estamos chegando próximos da projeção dele, que é aliás, um pouquinho abaixo de 3 mil dólares. 3 mil dólares está aqui nesse nível. Será que vai lá? Olha, eu tenho comentado com vocês que nos outros vídeos aí, que a gente estava achando que num primeiro momento, Bitcoin, quer dizer, num primeiro momento, se acontecesse o que um monte de analistas está falando aí, e o que um monte de analistas está falando é que vai haver um crash nos Estados Unidos, porque o mercado teria subido muito, hipoteticamente e tal, e agora estaria rompendo esse nível aqui. Eventualmente, se romper esse nível, ele poderia... Mas isso não sou eu falando, isso é o que está aí na internet, tem um monte de gente falando isso, que o Bitcoin poderia cair muito, porque justamente isso aqui está... Bem, enfim, eu vou me abster de falar e vou voltar para o Bitcoin, que nos diz o seguinte: o Bitcoin, então, num primeiro momento, acontecendo algum fator externo, ele pode cair. Mas o fato é que ele já caiu 50%. O Bitcoin já teve um crash e está muito próximo do seu objetivo, que se projeta desse triângulo descendente que todo mundo já conhece de velho, não é? Então, o ponto é, a qualquer momento o Bitcoin pode virar. Esse que é o meu ponto e a gente tem que ficar muito de olho. Mas, no momento, ele está caindo. E quando o Bitcoin está caindo, e isso a gente vê aqui no gráfico de 1 hora, o que está acontecendo no gráfico de 1 hora? E eu vou para o próximo aqui, que esse aqui é só gráfico diário, vou botar 4 horas, não 1 hora aqui. Nós rompemos essa acumulação, que a gente poderia, talvez, a gente pode chamar agora de um triângulo simétrico, né? E os preços caíram e fizeram mais um pequeno triângulo simétrico e agora estão fazendo uma bandeirinha de baixo, olha que bonitinho. E se a gente for para o 15 minutos, a gente vê que essa bandeira de baixa também está tendo aqui um padrão que deve dar continuidade a essa baixa. Muito bem, então Bitcoin deve cair, provavelmente vai atingir o seu objetivo que se projeta do triângulo a 3 e um pouco mais baixo do que 3. Nesse momento, o que a gente tem recomendado é que você esteja numa stablecoin, que é a maneira como se está se chamando aqueles criptomoedas que são vinculadas ao dólar, são $1, né? Então eu vou voltar aqui para o CoinMarketCap e mostrar para vocês que a mais importante delas, depois do Tether, que tem 1 bilhão e 800 de market cap, mas tem um monte de gente falando que isso daqui 1 hora vai explodir, e um dos fatores que de repente pode até colaborar para isso e pode deixar a gente mais preocupado eventualmente é o fato de que, se a gente for na Binance, nós vamos ver que Binance está dando mais ênfase para outras moedas, que não somente o Tether. Ela, por exemplo, fez o par TrueUSD, que é o True US Dollar, em Bitcoin, e agora ela está também dando muita força para a moeda Pax, que é também uma stablecoin, é totalmente auditada. E, por exemplo, quando a gente, no site da Binance, se você tiver saldo em Bitcoin, quando você vê o saldo e clica Trade, ele te dá a opção de você negociar Bitcoin em Tether ou Bitcoin em Pax. Mas, então, a Binance está dando força para essa Pax, tá certo? Muito bem. Mas, então, para nós o que interessa, eu estava mostrando aqui a CoinMarketCap, né? Se a gente vier descendo aqui nas maiores em termos de market cap, a gente vai chegar aqui no True US Dollar, que tem 215 milhões de dólares de market cap. Está valendo 1,02, está mais caro do que a Tether, está sendo mais procurada do que a Tether. Aí a gente descendo um pouquinho mais, é fácil, né? É só ver aquelas que
Ah, puxa vida, o USD Coin está vindo logo abaixo aqui, cresceu bastante o USD Coin, que é Coinbase e uma outra empresa aí, 203 milhões. E depois a gente desce um pouco mais e vai dar em LISC, não Pax, cadê Pax? Puxa vida, cadê Pax aqui? Está... Não. Onde... Ué, estava aqui. LISC Paxos Standard, está aqui. Está com 157 milhões de dólares. Muito bem. Qualquer uma dessas estão sendo negociadas na Binance e você pode, então, comprar esse ativo. Comprar esse ativo significa quase como se você estivesse vendendo Bitcoin. Aliás, você vai vender Bitcoin para comprar esse ativo. Ou você vai comprar esse ativo com os Bitcoins que você tem eventualmente. Se os preços caírem e se você liquidar, aliás, para a gente raciocinar melhor, a gente teria que ir agora para, por exemplo, a TrueUSD e imaginar que a gente está comprando o TrueUSD, né? Ele tem um gráfico exatamente o inverso do gráfico de Bitcoin, então você compra esse ativo, depois quando você vender ele, você vai vender por um preço maior em Bitcoin, você compra, portanto, mais Bitcoins do que você tem hoje. É uma maneira de você aumentar as suas Bitcoins. Tá? Muito bem. Então, depois de Bitcoin, nós vamos para Cardano. Cardano está com uma bandeira de baixa, acho que ela deve chegar nesse nível aqui, que é 0.12345 700 satoshis, 0.507. Cardano, esse nível é próximo aí do nível mais baixo da história de Cardano. Dash está testando esse fundo, vamos ver se ele rompe ou não dá para a gente saber. O que dá para saber é que ele rompeu esse nível aqui e depois teve um pullback, então as chances maiores são que ele rompa de fato esse nível e venha aqui galgar níveis mais baixos, né? Estou com Binance, eu vou mudar para Binance, não tem tanto histórico, vou mudar para Bitfinex aqui e nós aí vamos ter provavelmente sim, Bitfinex não tem, deixa eu ver se eu estou, parâmetros, data inicial, não, o que nós temos de Dash, é isso aqui, e acho que é o nível mais alto, mais baixo da história. Eu, como estou muito curioso, eu vou ver aqui Dash, e vou aqui no CoinMarketCap, você pode ver chart, e você olhando o chart dele, você vai ver quando é que ele começa, março de 2014, quer dizer, a gente tem que pegar, a gente pode ver aqui os markets, para ver quais são os markets mais importantes, BitHub e tal, Bitforex, tem outros aí que não são a Binance e a Bitfinex, por isso que a gente não tem os dados todos dele, tá? Mas enfim, rompendo esse nível, ele deve botar pelo menos mais uma perna igual a essa aqui para baixo. EOS, nós fizemos uma bonita recomendação em EOS, até vou mostrar para vocês, perdão, está aqui, calls de criptos, não, vamos que ela já foi liquidada, então vamos aqui nos últimos de lucro e vamos ver aqui, e vamos pôr isso aqui no 15 minutos, que aliás no gráfico horário, que é o que a gente usa para ficar administrando a posição. Vejam, vendemos aqui no dia 27 a 3077491, o stop inicial estava aqui em cima, depois descemos do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono stop. Stop número 9, nós pusemos ele abaixo do nosso objetivo, que era aqui. O nosso objetivo foi projetado, a gente pode ver aqui no gráfico diário, e a gente pode ler aqui, objetivo próximo suporte importante. Esse próximo suporte importante era esse nível aqui, ó. Temos essa acumulação e esse fundo aqui, para cá que nós projetamos o nosso objetivo, e o nosso stop a gente conseguiu botar abaixo do objetivo. Então lá na Enfoque a gente diz que, como o objetivo é um ursinho, quando perdão, mais uma aguinha aqui. O objetivo é um ursinho quando a posição é de venda. Então a gente gosta de dizer que a gente pegou ursinho de pelúcia.
E quando a gente consegue pegar um ursinho de pelúcia, quer dizer, consegue liquidar abaixo do objetivo, a gente diz que a gente pegou um ursinho de pelúcia com óculos escuros, com roupinha e etc, com chapeuzinho e óculos escuros. Aí é um ursinho especial. É isso aí. Muito bem. Essa é a técnica, minha gente. Você entra numa posição e administra ela num time frame menor do que aquele que você usou. Nós usamos o gráfico de 1 hora. Acabamos de mudar esse toolbar aqui, nem gostei muito disso aqui, mas é porque nós acrescentamos o gráfico de 4 horas e 2 horas. Aqui tiramos o gráfico de 60 minutos, pusemos para o gráfico de 1 hora. Então 1 hora, 2 horas, 4 horas, 30 minutos, 15 minutos, 10, 5 e 1. Muito bem. Então, a gente desce um time frame e vai administrando ele com esse time frame e vai baixando o stop. E se ele continuasse a cair, nós íamos baixando o stop até onde ele fosse, né? Muito bem. Então, agora de volta aqui para CryptoZoom, eu vou mudar para a próxima, que é Ethereum, que está testando seu all times high, perdão, all times low. Parâmetros, Binance, eu vou botar Bitfinex aqui também, que eu acho que a gente tem mais histórico, sim, em Bitfinex. Não é o nível mais baixo, absolutamente, o nível mais baixo é bem mais baixo, tá? Ficou lá pela metade do caminho, mas esse é um nível muito importante. Temos um topo aqui em 2016 e esse fundo muito importante em dezembro do ano passado, após o qual os preços subiram 400%, exatamente 401%, tá? Então, o Ethereum está fazendo um teste nesse nível e, não sei, tá meio estranho isso aqui, porque nós tivemos uma reversão com os preços chegando aqui próximos, né? Até fizemos uma recomendação de compra, se não me falha a memória, porque um engolfo num contexto muito interessante que é chegando próximo desse nível de suporte muitíssimo importante. Mas esse não se confirmou no dia seguinte e agora não sei se isso daqui nós estamos vendo se formar aí uma flâmula, não sei, ele está aqui nessa deriva aqui, estamos acompanhando, nada muito definido. IOTA, depois de romper esse nível de suporte, está fazendo o que eu acho ser uma bandeira de baixa, deve cair mais, provavelmente para o seu fundo histórico. Litecoin também rompeu esse nível, está fazendo uma bandeira de baixa, deve cair mais. E eu estou falando todos esses ativos em Bitcoin, né? Nós aqui estamos vivendo o que a gente chama de padrão Bitcoin. Padrão Bitcoin é de tal forma que a gente pensa em Bitcoin. Por que a gente pensa em Bitcoin? Ora, porque eu quando estava lá em 1980 e pedrada, a Enfoque foi fundada em 1983, né? 1986, 87, 88, tinha uma inflação galopante aqui no Brasil. Então nós não podíamos pensar. Inflação galopante era 40% ao mês. 20% ao mês era muitos anos que nós vivemos 20% ao mês. E não dava para pensar em real, porque você tinha hoje um tanto, daqui a pouco você tem menos. Quando era 40% ao mês, eu lembro que eu tinha um amigo que tinha uma lanchonete, ele falava, Fausto, eu saio, pego o caixa, vou depositar no banco de manhã cedo, depois eu pego o caixa e vou depositar à tarde também para aproveitar o open market, que era a taxa de juros diária. Você ganhava juros diários se você pusesse no banco. Porque com a inflação, né? Então, o banco te pagava uma taxa de juros que, logicamente, não cobria a inflação, mas você, pelo menos, não perdia tanto o valor da sua moeda, né? Então, naquele tempo, não dava para pensar em real, a gente pensava em dólar. O nosso padrão era dólar. Aliás, a Enfoque foi a primeira empresa que fez uma planilha. E depois de termos feito a planilha, para que você exportasse cotações do terminal Enfoque para a planilha, nós passamos a cotar o dólar, porque as bolsas não cotavam o dólar, moeda, papel moeda, dólar, na época era dólar paralelo e dólar oficial. O dólar paralelo era 20%, 30% acima do dólar, às vezes mais ou menos uns 20%, mas de 15% a 30% mais caro do que o dólar oficial. O dólar que a gente trocava na rua assim, era mais caro do que o dólar oficial. Dólar oficial era, vamos dizer assim, para inglês ver, né? Então, nós começamos a cotar o valor real do dólar, que era o dólar paralelo. E para que a gente pudesse pôr na planilha, porque numa planilha, quando a gente fez a planilha e exportava dados para a planilha, a gente então podia calcular o valor da carteira de uma pessoa em tempo real, o portfólio da pessoa em tempo real. Isso era um avanço assim que vocês não fazem ideia. E
para que esse portfólio, o valor desse portfólio pudesse ser calculado em dólar, nós então passamos a cotar dólar. Esse é um serviço que nós fazemos até hoje. Chama-se Ativos em Foque, nós fornecemos para vários sites financeiros. Todos os ativos que a Bolsa não cota, nós cotamos. Por exemplo, salário mínimo é um fator, um ativo. Aliás, a cotação de um valor, né, de um índice, que é importante. Muita gente põe isso nas planilhas e faz cálculos em função disso. Muito bem, aqui hoje nós entendemos que a moeda mais forte à qual hoje nós temos acesso chama-se Bitcoin. Bitcoin. Então, nós pensamos em padrão Bitcoin, por isso todos os nossos gráficos são cotados em Bitcoin, tá? Estou voltando aqui a tela para o gráfico, estou verificando, porque vocês não contem para ninguém, não vou nem mostrar a cara para falar isso para vocês, tá? Mas eu gravei um vídeo de 20 minutos antes desse e esqueci de botar a tela em 18 minutos. Pelo amor de Deus, não presto, né? Muito bem, estamos aqui de volta com Monero e Monero provavelmente está indo aí para o seu... depois de ter rompido esse nível aqui, vejam, rompeu 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos numa reta que vem aí, tem praticamente 2 anos, ele rompe e vai cair bastante, né? Pelo menos deve testar esse fundo aqui, que é 0.011. Nem estava promissor, mas acabou de romper essa reta suporte de curto prazo, deve cair mais. NEO rompeu o seu fundo histórico, que eu acho que é seu fundo histórico, mas de qualquer maneira, se não for o fundo histórico, vejam, praticamente 2 fundos nesse nível. O último, o cara subiu 640%, né? Então, um nível de suporte importantíssimo, né? Rompe esse nível de suporte e está fazendo o que eu acho ser um triângulozinho descendente ou uma bandeira de baixa e, portanto, deve romper esses .0017 e caminhar aí pelo menos para o .0014, uma queda bem significativa. Ripple deu uma alegria aqui em setembro, corrigiu, subiu de novo e está, eu acho que fazendo um processo que deve dar continuidade à alta, mas temos que ficar de olho, né? Se a gente for para o gráfico de 1 hora, o que é que a gente tem no gráfico de 1 hora? Uma grande lateralização aqui nos últimos quase 20 dias, né? Então, tem que ficar de olho para ver quando é que a gente consegue extrair que ele vai escapar para cima dessa acumulação aqui. Eu acho que é para cima, mas por enquanto ainda nada. Stellar acabou de nos dar uma belíssima indicação de baixa, rompendo essa reta suporte. Eu tinha anteriormente traçado um triângulo simétrico aqui, mas vi que não tinha nada a ver, tracei esse pequeno canal. Isso aqui é uma lateralidade, né? Mas esse canal nos dá aí 1, 2, 3 pontos que foram rompidos e eu quero crer que os preços devem chegar nesse fundo aqui, que está aí a ponto 2.600 satoshis. 2.600 satoshis seria uma queda de mais 13%. Tron promete, está com esse retângulo aqui, está testando a parte de cima desse retângulo, que eventualmente nós vamos chamar de fundo triplo, se aqui ele vai romper para cima, né? Mas a gente está de olho, se a gente puser no 1 hora, nós vamos ver que ele está ciscando bem nesse nível aí. Eu acho que um rompimento aqui poderia sugerir uma aposta de que esse ativo vai subir mais do que o Bitcoin. Então, estamos de olho no Tron e com boas esperanças aí para Tron. VeChain está chegando perto desse fundo importante aqui, porque a última vez que ele chegou lá foi em agosto, ele subiu 150% e está aparentemente derivando. Então, talvez possamos ficar de olho. Vamos botar aqui no 1 hora, ver o que acontece no 1 hora. Agora, alerta para o fato de que isso tem pouca liquidez, né? Chegou num objetivo que... Não, isso aqui era o stop, não tem nada a ver. Acho que talvez ficar de olho nisso aqui. Pouca liquidez, atenção. Zcash, minha gente. Zcash está no seu... testando... acabou de romper um nível importante de suporte. E, portanto, está agora navegando em mares nunca antes navegados, né? Porque ele nasce lá em 2017, em final de outubro de 2017, despencou, saiu de lado, fez parece ser um triângulo descendente, então bem feio o Zcash. E é isso aí, minha gente. Se você gostou do vídeo, não esqueça de assinar o canal, dá um like que sempre ajuda a gente. E eu te vejo na próxima. Tchau.